Pronto, pessoas, a partir da página 94 nós temos 3 teorias demográficas, que são teorias que explicam o crescimento populacional, gente. Teorias que explicam como a evolução do crescimento das populações, né? A primeira teoria vai dizer que vai haver uma explosão e daqui a pouco eu vou explicar cada uma delas, né? A 94 e a 95. Depois a gente vai para a transição demográfica, página 96, pirâmide etária, página 98, revolução verde. Aí a gente já pula, né, gente, lá para a página 224, a revolução verde. E por fim, a revolução verde e a fome, ainda na página 224. Ok. Pois vamos lá, pessoal. Então nós temos aí resumidamente as 3 teorias que eu vou cobrar de vocês. No caso aí aparecem 4, né, gente? Porque já foi criada uma 4ª teoria de crescimento populacional. Mas como a gente não abordou isso nas nossas aulas, o livro didático de vocês não traz essa econeomalthusiana, né? Essa nova teoria aí, né, gente? A 4ª aí que tá em verdinho. Como isso não aparece no livro de vocês, eu não vou estar abordando isso não, tá bom? Então somente as 3. A teoria malthusiana, gente, olha, produção de alimentos, a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética, quer dizer, o crescimento da produção de alimentos seria um pouquinho mais controlado, enquanto que o crescimento da população seria mais explosivo, sempre duplicando, triplicando, quadruplicando cada vez mais. Ou seja, ele estava prevendo que se não fosse feito nada, haveria guerra, haveria conflitos por causa de alimento, não teria alimento para todo mundo. E ele inclusive defendia que tinha que ter a guerra mesmo para diminuir a população, ou então ter alguma pandemia para matar milhares de pessoas, como está acontecendo agora com o Covid, para realmente diminuir essa população e sobrar mais alimentos. Outra dica que ele dava era a sujeição moral, já que ele era um pastor um pastor protestante, anglicano, quer dizer, ele defendia que as pessoas deveriam evitar mais atividades sexuais, etc, e se ficarem mais controladas nessa questão já que na época, né, gente, nós estamos falando aí de séculos, né, deixa eu só olhar aqui, o século XVIII, né, no final do século XVIII, pastor francês, economista inglês Thomas Malthus. Século XVIII não havia ainda camisinhas, não havia ainda métodos anticoncepcionais, não havia essas possibilidades que nós conhecemos hoje. Por isso que a dica é: parem de fazer sexo, né, gente? Para não ter muitos filhos. Vamos lá, pessoas. O próximo é a teoria neomalthusiana e já é do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial. Essa teoria ela é uma teoria dos países desenvolvidos. Essa teoria, os países desenvolvidos dizem o seguinte: bem, a alta taxa de natalidade é a causa da pobreza e do subdesenvolvimento. O que eles estão querendo dizer? Se nós controlarmos a natalidade, se esse povo parar de ter menino, se a gente usar anticoncepcionais, se a gente usar camisinha, se a gente usar os preservativos em geral, os contraceptivos em geral, a gente vai ter uma situação de desenvolvimento melhor para o mundo. Praticamente os países desenvolvidos estão dizendo, gente, que a pobreza e o subdesenvolvimento é culpa dos pobres, dos países pobres. Eles estão praticamente fazendo igual Pilatos em relação a Jesus, né? Lavando as mãos, olha, o problema é de vocês. Vocês têm filhos demais, vocês, né, então se controlem aí nessa questão de meninos, que a situação vai mudar. É tipo isso, né? E aí nós temos uma outra teoria. Nós temos, deixa eu só colocar aqui. Aí nós temos a teoria reformista. Vimos a malthusiana, a neomalthusiana e agora a reformista. A reformista ela também é pós-Segunda Guerra Mundial. Ela foi criada pelos subdesenvolvidos. É uma resposta para os desenvolvidos com a neomalthusiana, viu? Vocês estão relembrando aí, né, gente? A gente já estudou e tal, nós estamos... Ele está dizendo que a alta natalidade é consequência da pobreza.
e não das altas taxas de natalidade. Tipo, gente, as altas taxas de natalidade, as pessoas, as famílias pobres, elas têm muitos filhos exatamente por causa da pobreza. Se você resolver o problema da pobreza, você vai resolver o problema das altas taxas de natalidade. Não é uma coisa, não é que a pobreza... não é que a alta taxa de natalidade leva à pobreza, é o contrário, é a pobreza que leva às altas taxas de natalidade. Então não adianta fazer essa lavagem de mãos, dizer isso e tal, não, você precisa resolver essa questão da pobreza, essa questão social, fazer reformas sociais, como tem aí, ó, capital cultural. Você dá o que? Capital cultural é educação. Possibilitar a educação, porque a educação é o único instrumento de transformação da pobreza. Tira as pessoas da condição de extrema pobreza e faz que as pessoas sonhem, tenham projetos, tenham menos filhos consequentemente. Tá bom? A última eu vou só citar mesmo, apesar de eu não ir cobrar aqui na prova de vocês, né, pessoal? Ó, Econel Malthusiano também é mais recente, né? Já do século XX, década de 70 e 80. O crescimento da população tende a causar esgotamento dos recursos naturais e nós precisamos desenvolver aí técnicas de desenvolvimento sustentável. Então é uma vertente que ela, por isso que é eco, né, ecológica no sentido da ecologia, do meio ambiente, né? Ela vê que nós precisamos controlar o crescimento populacional e para a gente obter um desenvolvimento mais sustentável, né? Para não acabar, não esgotar os recursos naturais. Beleza? Temos aí as 3 teorias, né, pessoal? Lembrando, eu só vou cobrar a malthusiana, a neomalthusiana e a reformista, tá bom? As outras, essa outra aí no caso, não vai cair não. Vamos para a transição demográfica, ela está na página 96 do livro didático de vocês e na página 97 também, nessas 2 páginas nós temos aí, pessoal. Transição demográfica, pessoal, o estágio de crescimento em que está cada país, né, pessoal? O estágio 1 todos os países do mundo, eles em tese já passaram por um desses estágios, né? Pelo menos um, por exemplo, né? Claro que os ricos já chegaram no último estágio, que é o estágio 4. Inclusive na atividade que eu passei para vocês, eu coloquei como tivesse lá até o estágio 3, e sendo que eu tinha explicado até o estágio 4, aí eu perguntava, né, qual era o estágio que os países desenvolvidos estavam e colocava como exemplo apenas até o estágio 3. Mas aí eu desconsiderei a questão, a maioria de vocês foi induzido pela minha... pelo meu erro, colocou que os países desenvolvidos, a maioria estavam no estágio 3 e eu considerei, né? Foi uma falha minha, né? Mas é o estágio 4, a maioria dos países desenvolvidos, Japão, Alemanha, França, eles estão no estágio 4, né? O estágio 1, pessoal, são a maioria dos países pobres ou os países que hoje são desenvolvidos, eles já passaram antes da industrialização. Quando que, pessoal? Haviam altas taxas de natalidade e de mortalidade. Todas as 2 taxas eram elevadas, portanto, o crescimento populacional era baixo. Era baixo e a população também era jovem. Veja aí que a pirâmide etária, que daqui a pouco também a gente vai estudar a pirâmide etária, né? A pirâmide etária, ela tinha um formato realmente de pirâmide, né, com a base bem alargadazinha, ou seja, população bem jovem, as pessoas elas morriam também cedo, não viviam tanto tempo, não tinham uma qualidade de vida tão legal. Então as 2 taxas eram elevadas, então uma reequilibrava a outra. Nascia muito menino? Nascia, mas morria também muita gente, então ficava elas por elas, como diz, né? No estágio 2, pessoal, como vocês têm aí no livro didático de vocês, a fase 2, ela é caracterizada pela continuidade da alta taxa de natalidade, permanece. Agora, há uma queda na taxa de mortalidade. Aqui no Brasil, isso ocorre na década de 30, pessoal, com algumas reformas, melhorias
nas condições médico-sanitárias e da manutenção, deixa eu ver aqui no livro, na manutenção da natalidade em patamares elevados. Já disse, né? A natalidade permanece e a mortalidade é controlada porque houve o desenvolvimento de projetos na área sanitária, na área de saúde, vacinação, etc. Isso na década de 30, gente. Olha, aqui no Brasil, nós chegamos no estágio 2 nesse período, né? Houve uma melhoria da qualidade de vida, ou seja, as pessoas não morriam agora mais tão cedo, né? Elas acabavam agora tendo uma qualidade de vida melhor. Mas as mulheres continuaram tendo muitos filhos. Esse é o estágio 2. Isso é pro mundo todo, viu, pessoal? Apesar de eu estar falando assim, Brasil, década de 30 e tal, mas o mundo todo ele tende a passar em algum momento por uma dessas fases também, tá bom? Claro que tem países pobres, por exemplo, na África, que não conseguiu sair ainda nem do estágio 1, tá bom? Vamos lá, estágio 3 de crescimento populacional. É quando o país ele passa por alguma situação que modifica o comportamento do crescimento populacional a ponto de que, gente, de cair a natalidade agora também, ou seja, as mulheres passam a ter menos meninos e manutenção da baixa taxa de mortalidade. Ou seja, a taxa de mortalidade já foi controlada na fase 2 aqui no Brasil na década de 1930. Então agora na década de 70, viu? Isso aqui no Brasil ocorre na década de 70. Melhoria da qualidade de vida, as pessoas vão morar nas cidades, a industrialização chegando pesado no Brasil, a mulher se inserindo no mercado de trabalho, né? E agora a mulher vai fazer planos, vai fazer projeto, ela não vai querer mais ter tantos filhos, ela começa a entrar no mercado de trabalho, década de 70 do Brasil, viu? Então, ó, cai agora a taxa de natalidade e a de mortalidade continua baixa lá, continua, quer dizer, havendo uma qualidade de vida melhor para quem mora principalmente nas cidades. Se talvez quem morava assim nos nossos interiores aqui não era tão legal, gente, mas para quem morava nas cidades grandes ocorria esse processo. Vai demorar um pouco mais para essa qualidade de repente chegar para nós aqui no interior, vamos dizer assim. Mas isso é um comportamento mais geral, a título de Brasil, então leve em conta a maioria, né, tá bom? Então, gente, ocorre aí mais mudanças para ir para o estágio 4. Quer dizer, esse país passa por mais alguma alteração, mais alguma mudança, alguma coisa acontece e aí ocorre uma nova mudança e aí em vez de aquele país ter uma pirâmide, mas parece agora outra coisa, né, gente? Isso aí tá parecendo o que, gente? Uma batata? Não sei, né? Porque começou com o formato de uma pirâmide. O estágio 2 continua a pirâmide também. Agora, a partir do estágio 3, você já começa a modificar esse formato. Acho que a gente não pode mais nem chamar de pirâmide, né, gente? E no estágio 4 é que fica estranho mesmo, né, pessoal? O que ocorre, gente, para o estágio 4? O Brasil ainda não chegou nesse estágio. Esse estágio, ele foi atingido por quem, gente? Foi atingido por países ricos. Japão, Alemanha, Inglaterra, países desenvolvidos, tá bom? O que acontece? As taxas de natalidade, elas tendem a diminuir ainda mais. No livro de vocês diz assim, deixa eu ler o livro de vocês. As taxas de mortalidade e de natalidade se reduzem ainda mais e o crescimento demográfico atinge patamares mínimos e até negativos, como é o caso, gente, de países como a Rússia, né? A Rússia é considerada um país emergente, mas ela tem crescimento demográfico negativo. Ou seja, gente, às vezes a taxa de natalidade ela cai tanto que ela cai para patamares menor do que a taxa de mortalidade. Ou seja, acaba às vezes morrendo mais gente do que o que nasce. Mas não é porque a qualidade de vida é ruim, a pessoa morre cedo e tal. Não, mas é porque, digamos que as mulheres fecharam demais as pernas, as mulheres estão demorando ter filhos, as mulheres estão cada vez mais restritas nesse planejamento, né, familiar, quando casa. Não, meu amor, nós vamos ter filhos só lá pelos 35 anos, 40. Então, quer dizer, aí acaba, vamos dizer, prejudicando o crescimento populacional e havendo esse tipo de comportamento, né? Quando eu digo que cai demais e mantém uma taxa de natalidade, às vezes de mortalidade mais alta do que os nascimentos, né? Não é porque o povo lá tem uma qualidade de vida ruim e a mortalidade é em cima. Não, a questão é que a natalidade é que caiu demais, né? Vamos dizer que as mulheres exageraram em fechar as pernas, como a gente brinca em sala de aula, tá bom?
Ai, vamos lá. Agora nós vamos para a pirâmide etária, que a gente acabou vendo pirâmide etária aqui nessa transição demográfica, só que a gente vai entender o que é isso agora na página 98, gente. Eu vou ler para vocês o que é pirâmide etária, segundo o que está no livro de vocês, ó. É um gráfico que representa o número de habitantes de acordo com a idade. Gente, se vocês tiverem algum probleminha de olhar os detalhes da apresentação, vocês sabem que podem dar o zoom aí no smartphone de vocês, viu? É só fazer o efeitozinho de pinça na tela que você pode dar o zoom para você olhar os detalhes, qualquer detalhe que você tiver dificuldade de ver na apresentação, tá bom? Seguindo aqui, ó, o gráfico que representa o número de habitantes de acordo com a idade. Se vocês olharem na telinha de vocês, no lado esquerdo da telinha, vocês têm uma réguazinha na vertical que vai de 0 até 80 anos ou mais lá no topo. Ou seja, isso aí é a representação da idade. Então, você vai pegar toda a população de determinado país, no caso aí o Brasil, e você vai organizando essa população pela idade nessas faixas e dividindo também por sexo, né? Do lado esquerdo nós temos com azulzinho os homens, sexo masculino, e do lado direito, nessa corzinha roxa, não, vermelho vinho, sei lá, nós temos as mulheres, o sexo feminino. Então, além de você ter a representação por idade, você tem também essa representação por sexo. Dá para você, só observando o gráfico, observar se em algum período vai ter mais mulheres, mais homens, ou vai ser equilibrado, vai ser igual. Então dá para ter também mais ou menos essas comparações. Nós vamos observar, gente, que o Brasil em 1980 ele tinha de fato uma pirâmide etária, né, pessoal? Apesar de que tinha um pouco mais de mulheres do que homens. Se vocês observarem o lado aí das mulheres, né, pessoal? Na parte mais nova, as mulheres mais novas, vocês veem que tem uma largurinha um pouquinho a mais. Tipo, os homens é quase uma escadinha mais perfeita, né? Já as mulheres tem uma largada maior ali na faixa de 20 a 24 anos, entendeu? São análises que você pode fazer. Vamos para o outro gráfico agora de 2000, pessoal. Você vê que na faixa novamente de 20 a 24 anos, manteve-se lá, inclusive até fora do gráfico, né, gente? Meio que parece assim um tijolinho que está saindo da parede, né, pessoal? Pelo que se observa, ainda continua tendo mais mulheres do que homens. E você observa também que a base da pirâmide ela é superior ao meio e ao topo, porque a base, gente, vamos contabilizar, pronto, abaixo de 20 anos. São jovens, adolescentes e crianças. Vamos colocar na base, né, gente? De 20 para baixo. Os adultos, vamos colocar como aquela faixa ali de 25 até os 59 anos, porque a partir de 60 você é considerado idoso, né, gente? Então, a primeira pirâmide de 1980, a base era mais alargada. A segunda pirâmide, que é de 2000, a base continua alargada. O meio começa a ganhar um corpinho, os adultos, quer dizer, a população adulta no Brasil começa a dar um crescimento maior, ter mais adultos, né? Vamos para 2010, gente. Observe que a base ela tá diminuindo. As mulheres estão querendo ter menos crianças, né, gente? Tem menos meninos, as mulheres estão fechando as pernas, vamos dizer assim. Uma brincadeirinha aqui, né? E você vê que começa a se desenvolver uma barriguinha no meio da pirâmide. Eu estou observando de 2010, gente. De 2010. E me parece que está equilibrado também essa relação entre os homens e as mulheres. Parece que não há mais aquela diferenciaçãozinha que a gente viu lá em 2000. Né? Só observando assim a grosso modo, né? E na última pirâmide, gente, que já é aí uma projeção, é uma estimativa, claro que nós não chegamos lá ainda, isso daí não foi feito realmente esse estudo, é só uma projeção que se faz. Como é que se faz essa projeção? Se o comportamento do crescimento populacional se mantiver dessa forma, então, quando for em 2030, como é que vai ser? Vai ser assim, gente, ó, veja que a base diminuiu ainda mais.
O meio tem mais gente na faixa de adultos. E o topo também aumentou, gente. Se você for observar o de 2010, o de 2000 e o de 1980, que aí era que tinha menos velhinhos mesmo, você vê que deu um crescimento bem expressivo nesse topo aí. E o topo parece que tem mais mulheres, pessoal. Se você observar, parece que as mulheres vivem mais, tá bom? São análises que vocês podem fazer de uma pirâmide. Olha a importância, gente, de você fazer um estudo através de um gráfico como pirâmide, porque você já vê ali o resultado, do que você pegar um texto, né, para você ler. Eu poderia ter escrito um texto, né? Em 1980, o crescimento da população se comportava da seguinte forma: nós tínhamos mais jovens do que adultos e do que idosos e tal. Não, quando você vê um gráfico, gente, fica ali visível, ainda fica organizado, né, para saber se tem mais homens, se tem mais mulher, se tem mais crianças, se tem mais jovens, se tem mais adultos, se tem mais idosos. Então, gente, esse gráfico de 2030, que é uma projeção aí do Brasil, isso é de país desenvolvido. Geralmente, país desenvolvido é que chega nessa condição aí, gente, né? Se nós fôssemos olhar agora o gráfico aqui do Japão, vocês iriam ver que é quase uma pirâmide invertida. É o topo mais alargado e a base, o meio é a base mais afinado, né? É uma pirâmide quase invertida, tá bom? Deixa eu ver se... O problema, quais são as questões que deve se levar em conta, né, gente, de um país que é muito jovem? Um país que é muito jovem, ele vai investir mais em educação, né? Os jovens, eles gastam mais. E um país que é idoso, né, envelhecido, vamos dizer assim, vai ter que investir mais em aposentadoria, vai ter que investir mais em áreas adaptadas para idosos. As propagandas vão ter que ser direcionadas para idosos, né? Esse tipo de coisa, né, gente? São os desafios. Os desafios. Eu acredito que transição demográfica não, gente. Deixa eu ver. Não, essa parte eu não abordei na prova de vocês. Que essa projeção é de 2030, o Brasil está vivendo aí um bônus demográfico. É como que fosse janela demográfica ou bônus demográfico, é quando um país ele está numa situação que é a melhor possível em questão de crescimento de população, gente. Por quê? Porque é a faixa de população que mais dá retorno ao país, que mais produz, é quem trabalha, é quem dá retorno, é quem paga imposto. Criança não paga imposto, criança não trabalha, criança dá trabalho. Adolescente, tipo vocês, né, pessoal? Claro que num bom sentido, vocês são estudantes e tal, e vocês estão dando trabalho para o país, mas é no sentido bom, a gente está investindo, vocês são o futuro e tal, né? E é isso. Mas o melhor estágio de um crescimento de um país está, pessoal, é nessa faixa aí que está em 2030. Você tem mais trabalhadores, mais pessoas que não dependem do Estado estar investindo em ônibus, em livros didáticos, em professores para estar ensinando, né? Por quê? Porque são pessoas que já passaram dessa idade de estudo, né? Vamos dizer assim. E tem menos idosos também. Idoso é que, tipo assim, custa para um país mesmo, né, gente? Pegar aposentadoria e tal, né? Não tá dando mais retorno. A pessoa já se aposentou, ela não tá mais produzindo riqueza para aquele país. Então, janela demográfica ou bônus demográfico é essa condição aí. É o melhor estágio para um país passar. Mas isso eu não cobrei na prova não, viu, gente? Recapitulando, até aqui nós vimos as 3 teorias demográficas de crescimento populacional na página 94 e 95, é a teoria malthusiana, né? O malthusiano é a reformista, apesar de eu ter abordado a eco-malthusiana, mas eu não vou cobrar. Na página 96 agora nós vimos também transição demográfica, as 4 fases, que foi usando as pirâmides também, que eu usei, né, gente? Ó, as 4 fases de crescimento. E, por fim, nós estamos vendo aí pirâmide etária. Os 4 estágios possíveis, né, que a gente... Podem ter mais, né, pessoal? Eu tenho 4 exemplos aí, mas podem ter mais pirâmides com outras características, né? Mas é só para dizer que o crescimento de uma população, ela meio que acompanha, gente, o desenvolvimento do país. Se o país está com baixo desenvolvimento, um país pobre, ele vai ter mais ou menos essa característica aí que nós tínhamos em 1980. O formato de uma pirâmide mesmo, né?
Conforme o país vai desenvolvendo, as mulheres vão entrando no mercado de trabalho, vão fechando as pernas, as pessoas vão estudando um pouquinho mais, vão se desenvolvendo, a questão da urbanização, porque você morar numa cidade, você acaba desenvolvendo alguma cultura de não querer ter tantos filhos e tal. Tudo isso vai mudando o comportamento da população e vai dando também qualidade de vida às pessoas. As pessoas vão se preocupando com a sua saúde, os homens não vão ter besteira de cuidar da sua saúde também, vão se vacinar e tal. Tudo vai mudando o comportamento conforme o país vai se desenvolvendo e as pessoas também vão se desenvolvendo, né, gente? É mais ou menos assim que funciona. Isso é a pirâmide etária. Mas vamos agora, gente, para a página 224, é o último assunto, que é a Revolução Verde. Deixa eu só abrir aqui no livro de vocês. Pronto. A Revolução Verde, ela tá bem resumida aí nessa telinha para vocês, pessoal. Ó, o que foi a Revolução Verde? Foi uma mudança expressiva que se deu na produção de alimentos no mundo, a partir também da Segunda Guerra Mundial, gente. Muita coisa no mundo aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, gente. Passou a Segunda Guerra Mundial, um monte de coisa parece que estava esperando para acontecer, né, gente? Várias tecnologias que inclusive eram utilizadas na Segunda Guerra, gente, elas foram transplantadas para alguma prática, alguma coisa do dia a dia das pessoas. É por isso que muita coisa ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. É porque muita coisa foi aproveitada da guerra. Muita coisa que foi desenvolvida na guerra deu para aproveitar depois. Vem aqui, ó. Uma empresa norte-americana, ela teve uma ideia, né, gente? Ela teve uma ideia. A ideia dela era o seguinte: vamos desenvolver um sistema de produção de alimentos usando tecnologia. Vamos lá, os transgênicos. O que são os transgênicos? Que inclusive está no livro de vocês também, lá na página 228. É quando você altera o DNA. É quando você altera a estrutura genética do grão de milho, por exemplo. Do grão de soja ou feijão, ou seja lá o que for. Para que aquele milho ele não pegue uma praga quando eu plantar. Ele vai ter um mecanismo de adaptação ali que ele não vai dar lagarta nele. Ou ele não vai, né, precisar de usar defensivos agrícolas, agrotóxicos e tal. Por quê? Porque ele já vai ter no próprio DNA dele, ele vai desenvolver algum mecanismo de defesa natural entre aspas, porque eu fiz essa modificação geneticamente. Então eu vou usar tecnologia ao favor da produção de alimentos. Mas qual era o motivo disso, gente? A ideia era acabar com a fome no mundo. A ideia da Revolução Verde era essa: nós vamos ampliar a produção de alimentos. Tá aí, ó, o que foi? Uma política de ampliação da produção agrícola. A ideia era essa: nós vamos acabar com a fome no mundo. Nossa, isso é tão bonito, né, gente? Isso é lindo. Mas sim, será que a gente conseguiu? Mais à frente a gente responde. Vamos lá. Era para aumentar a produção de alimentos no mundo com o uso de tecnologia. Aí tem quando? A partir da década de 50, como eu já disse, pós Segunda Guerra Mundial. Onde? Em países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, para aumentar a produção. Porque geralmente quem é que produz alimento, gente? O país rico não produz alimento, gente. O país rico produz tecnologia, o país rico produz armas, o país rico produz aviões, TVs, celulares, carros, etc. O país rico se ocupa nisso. Então, para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, eles vão se ocupar na produção. Nós vamos desenvolver essas tecnologias, mas ele vai ser aplicado lá, né? Os países desenvolvidos, eles vão financiar. Olha que coisa linda, gente. A gente vai fazer um empréstimo para vocês através do FMI, através do BID, através de bancos assim a nível mundial. Quer dizer, vocês vão ficar endividados, mas não tem problema, gente. O que importa é a gente matar a fome do mundo, acabar com esse problema da fome no mundo. Veja, gente, que há uma relaçãozinha meio estranha aí entre os pobres e os ricos, né? Entre os países pobres e os países ricos. Mas parece uma coisa muito perfeita, gente. Isso é show de bola. Parece um negócio muito legal. Aí na segunda coluna diz assim: porque a ideia era acabar com a fome, como eu já adiantei, né, gente? E aumentar a produtividade.
E como foi? Através da modernização das práticas agrícolas, como pesquisa em sementes. Então você pega as sementes, leva para o laboratório, começa a estudar como é que eu posso alterar essa semente, alterar esse DNA, essa estrutura e tal. Estudos bem aprofundados. Fertilização do solo, gente. Se o solo ele não presta para me plantar milho, como é que eu faço para alterar esse solo para eu poder plantar milho? Então o homem passa, gente, a não depender mais das condições do meio ambiente, das condições naturais. O solo é pobre. Meu irmão, pois vamos alterar, vamos colocar aí uns componentes aí, vamos alterar essa composição desse solo e tornar ele fértil para o que a gente quiser. O uso de máquinas, adubos e agrotóxicos. Veio tudo quanto foi, gente, uma lista de coisas e modificações sempre para alterar essa produção que antes era natural, né, que era feito tudo naturalmente. Agora você vai modificar tudo através das tecnologias. Quais as consequências? Bem, alimentos transgênicos, quer dizer, alimentos alterados geneticamente. Isso pode ser complicado, ninguém sabe como é que vai ser futuramente, como é que nosso corpo vai corresponder. Veja aí as galinhas da granja, a gente come demais, ninguém sabe se isso vai dar câncer no futuro ou se não vai, ninguém sabe, né? Desemprego, gente, porque os trabalhadores que viviam nessas terras, que antes eram vivia ali da agricultura tradicional, fazia o arrendamentozinho daquela terra, pagava com a produção e tal. Agora chega um grande produtor para fazer uma monocultura, né, um plantio de soja numa área gigantesca. Compra às vezes a terra toda, ou então aluga do dono da terra aquilo tudo por um dinheiro enorme, gigante, uma quantidade gigante de dinheiro, e aí o trabalhador que não sabe mexer em máquina, não sabe, vai para a cidade, gente, passar fome, viver nas periferias, roubar às vezes, né, entrar no mundo da criminalidade por uma condição, por uma estrutura da sociedade. Tudo isso eu acho que já comentou nas aulas passadas. Vem o êxodo rural, a monocultura, os impactos ambientais, a dependência para os países desenvolvidos, tudo isso. Eu não vou me ater, que eu lembrei que nas aulas passadas a gente já debateu bastante isso, né, gente? E eu acho que eu tô me empolgando aqui novamente desnecessariamente, né, pessoal? E vejam aí, gente, ó, a Revolução Verde e a fome. A fome no mundo ela não foi resolvida, gente, infelizmente. Por quê? Poderia ser feita uma pergunta assim: por que ainda existe fome no mundo? Se aumentou a produção de alimentos? Se a teoria lá do Malthus, que foi a primeira teoria que a gente estudou, gente, dizia, né, que a produção de alimentos estava muito abaixo e o crescimento populacional estava lá em cima. E nós conseguimos provar para ele que ele estava errado. A gente conseguiu agora saltar na produção de alimentos. O Brasil, por exemplo, já quebrou recordes e recordes de produção de alimentos para o mundo: café, soja, milho, algodão, trigo, uma porrada de coisa. Quer dizer, o mundo, não só o Brasil, mas o mundo ele está produzindo muito mais com essas tecnologias que vieram aí na Revolução Verde. Mas nós acabamos com a fome, gente, porque a ideia era acabar com a fome. Não acabamos. Então nós entendemos o seguinte, que o problema da fome no mundo não é uma questão de produção de alimentos, porque a produção era baixa, como Malthus dizia, né? Mas é por uma questão administrativa. Se você for observar a quantidade de investimentos que os governos injetam nessas produções que são direcionadas para a exportação, gente, para a exportação de milho, para a exportação de soja, para a exportação de petróleo, para a exportação de trigo e para a exportação de café, você não é dinheiro que o gente besta não conta. Agora eu pergunto para vocês, e eu acredito que eu devo ter feito essa pergunta nas nossas aulas normais também, né, gente? Esses investimentos, eles entram no mesmo volume quando é para o pequeno agricultor, para o cara que mora lá no interior, lá onde Judas perdeu as botas, aquele pequeno agricultor que trabalha para matar a fome só da sua família. Eles recebem os mesmos auxílios, por exemplo, de empresas como a Embrapa, que foram criadas aí na década de 70, inclusive para incrementar essa produção no Brasil.
Mas essa Embrapa, ela serve para quais interesses, para quais empresas, para quais proprietários? São para os grandes proprietários ou para os pequenos? Como é que a gente vai resolver o problema da fome produzindo só para vender para fora do país? Como é que a gente resolve isso? Que história é essa? Então a questão não é a produção de alimentos que está baixa ou que está alta, né? Que está faltando alimentos. Nós vemos aí que é uma questão de prioridade, é o que dá mais dinheiro, é o que dá mais lucro. O que der mais lucro a gente investe. E veja o milho, né? Tem aí o exemplo do milho. Mas esse milho aí, gente, é para grandes produtores. Os caras que fazem aquelas grandes plantações que você vê na TV, gente. Aquela plantação de perder de vista, parece assim até o mar. Que você vê o começo, mas não vê o fim de tão gigante. A monocultura, né? Quando você faz o plantio de uma cultura só. Aquilo ali tá dando dinheiro ali pra uma porrada de família. Nossa, tá dando trabalho pra muita gente, tá trazendo desenvolvimento, né? Não, gente, aquele dinheiro fica na mão de poucos. Está desenvolvendo, quando a gente vê assim, nosso Brasil tá produzindo muito isso e aquilo outro. Pra onde é que tá indo essa riqueza? Tá no bolso de quem? Ou nossa, tá tão distribuído na população, estamos trazendo trabalho. Não, gente, é máquinas. A maioria dali, quem trabalhava naquelas terras foram mandados embora. Ficou um punhadozinho mísero trabalhando com máquinas e tiveram que se readequar, fazer algum curso técnico, alguma coisa para aprender a mexer em máquina e etc. E ou seja, você vai para as favelas agora das cidades, vai viver a míngua, vai ser agora o problema das cidades, porque você vai trazer dor de cabeça para as cidades, porque você não consegue ver seus filhos passando fome, se envolve com drogas, se envolve com criminalidade, ou seja, a coisa acaba se voltando contra a sociedade. Você não resolve um problema social, que é o desemprego, de dar assistência à população, de assistir esses agricultores quando eles perdem essas parcelas de terra ou quando eles não sabem adotar técnicas mais sustentáveis, que não precisam usar as queimadas, ou até desenvolver técnicas que usem a tecnologia mesmo para aumentar a produção também, não necessariamente só para vender para a China, para a Europa e tal, não, para aumentar a produção mesmo e tá matando a fome daquela família, dando um emprego, dando trabalho, que sobrar daquela família tá vendendo nas cidades vizinhas ou vendendo nas escolas para merenda escolar, né? Esse tipo de coisa, e de repente você tá trazendo trabalho para uma família, mas esse tipo de assistência não existe. Se alguém dissesse aqui nessa aula, professor, o meu pai ele é agricultor e ele recebeu um técnico da Embrapa, eles ensinaram o pai a fazer umas técnicas aí legais, agora o pai vai produzir mais, eles ajudaram um empréstimo também para o pai colocando algumas máquinas, não é obrigado a ser aquelas máquinas gigantes que a gente vê lá no centro-oeste, no sul, não, máquinas menores, para uma propriedade menor também. Então, eles estão ajudando agora a gente para abrir um poço profundo, para continuar a nossa agricultura no período que não tiver chuva e tal. Você vê esse tipo de coisa? Ninguém vai trazer esse comentário aqui no bate-papo pra mim. Ninguém vai dizer um negócio desse. Se tivesse, eu ficaria muito feliz. Nossa, que interessante. Então, realmente, a empresa Embrapa, que foi criada exatamente para isso, né? Nós estamos sentindo aqui na ponta, né? Quer dizer, o pequeno agricultor não precisa mais sair do campo para morar na cidade. Os filhos dele agora podem estar produzindo riqueza no seu lugar, produzindo, né? Através de uma horta sustentável, vendendo alface, vendendo tomate o ano todo, sem depender também de clima. Produzir só no período produzir agora só no período que tiver chuvas, não, faz lá um poço profundo, faz um sistema de irrigação, isso tudo, o pequeno agricultor analfabeto, gente, ele não vai ter ideias para fazer isso e nem grana, nem conhecimento, que é as ideias, e nem cacau. Ele precisa de assistência técnica, ele precisa de gente que tenha formação nessa área, ele precisa de orientação, sei lá, de uma associação. Digamos que não é obrigado o governo mandar um técnico só para o pai de algum de vocês aqui isolado, mas poderia ter através dos sindicatos. Não existe os sindicatos dos trabalhadores rurais
do Graça, Sindicato dos Trabalhadores. Esses movimentos poderiam ser assistidos pelos governos, entendeu? De repente trazer esses técnicos para esses sindicatos, fazer encontros, palestras, né? Não é obrigado o técnico vir exatamente só para casa do fulano, não, mas poderia fazer encontros nas escolas. Eu sei que agora nessa pandemia isso é impensável, não estou dizendo para agora, mas para outras épocas em que a gente pode fazer esse tipo de coisa, né, gente? Fazer um encontro numa quadra, juntar todos os agricultores, avisar que vai vir um técnico que vai ensinar, vai trazer agora umas coisas e tal. Aí no outro encontro vem outro técnico na parte de empréstimo. Como é que você faz para investir melhor um determinado empréstimo? O governo vai estar abrindo ali uma linha de crédito, mas nós precisamos orientar vocês a não torrar esse dinheiro todo sem investir direito. Aí vem trazer formação, gente, fazer cursos, fazer palestras, fazer encontros, né? E de repente um ou outro agricultor que precisar de uma visita técnica mais especializada, poderia ser feito também rodízio, sei lá, o governo poderia estar possibilitando isso também. Tal dia a gente vai vir para esclarecer as dúvidas de quem de repente começar a desenvolver alguma dessas técnicas que a gente passou para vocês. Podemos fazer a visita em alguma das fazendas, alguma das plantações. Sei lá, eu tô jogando aqui ideias, eu sou só um professor, gente, eu nem tenho especialidade nessas coisas, mas veja quantas ideias pipocam na cabeça da gente, né, pessoal? Agora você imagina esses caras que estudaram para isso, né, engenheiro agrônomo, não sei o que e tal, tudo que estudou nessa área e tal, ministros, né, aí dos governos. Será que os caras não podem se reunir para ter esses tipos de ideias, né, gente? Mas é isso aí, né, gente? Só isso tudo eu já havia destacado para vocês nas aulas normais, estou só repetindo aqui, né, pessoal? Mas vamos lá, pessoas, deixa eu olhar a hora, falta 10 minutinhos e vai estar disponível aí para vocês a prova, né, no Google Sala de Aula.